Enquanto pessoas ao redor do mundo se dirigem ao Vaticano para prestar suas homenagens ao Papa, é claro que eu, em nome do Departamento de Estado, quero aproveitar mais um momento para expressar nossas mais profundas condolências após o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. O secretário Rubio está unido em oração com os católicos em todo o mundo durante este período de transição para a Igreja Católica. Nós nos unimos aos católicos ao redor do mundo em luto, seu falecimento e agradecendo por sua vida e serviço. Agora, sobre os ataques terroristas em Pahalgam. Como o presidente Trump e o secretário Rubio deixaram claro, os Estados Unidos estão ao lado da Índia, condenando fortemente todos os atos de terrorismo. Rezamos pelas vidas perdidas e pela recuperação dos feridos. E pedimos que os responsáveis por este ato hediondo sejam levados à justiça. Em seguida, uma questão importante que não está recebendo cobertura suficiente. A estratégia de segurança de fronteira America First da administração Trump está trazendo resultados reais. Como o secretário Rubio observou, agora estamos vendo a fronteira mais segura que já tivemos. Em março de 2025, as travessias ilegais na fronteira sudoeste caíram 94%, em comparação com março do ano passado. Da mesma forma, no Darien, um ponto de trânsito-chave para aqueles que pretendem imigrar ilegalmente. Para os Estados Unidos, as travessias caíram de forma extraordinária, 99,5%, no mesmo período. Esses resultados refletem uma política sólida e uma liderança forte, a liderança do presidente Trump. Ele implementou uma política que combinou uma forte aplicação da lei dos IRAs, comunicação estratégica, com os parceiros regionais e uma dissuasão clara. De fato, o Panamá relatou que apenas no mês passado, os encontros com estrangeiros ilegais retornando ao sul foram 10 vezes maiores do que aqueles indo para o norte. Continuamos a instar os governos de toda a região a fortalecer a segurança nas fronteiras, aceitar seus nacionais deportados e investir na estabilidade e prosperidade de suas próprias comunidades. Juntos, podemos acabar com a imigração ilegal e construir um quadro regional que priorize a soberania, segurança e oportunidade. Finalmente, o presidente Trump e o secretário Rubio responderam a perguntas sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia há alguns minutos, claro, no Salão Oval, como o secretário Rubio disse. Esta guerra é terminável. Ambos os lados só precisam concordar com isso. Mostramos a eles um caminho a seguir. E agora vou responder às suas perguntas. Muito bem, sim, senhor. Volte ao ataque em Caxemira que você mencionou. Tudo bem, então vamos ficar. Uma coisa que vamos tentar fazer hoje é nos ater aos tópicos. Não sou muito bom nisso. Mas vamos tentar novamente hoje. Então vamos começar com a Caxemira. Sim, senhor. Já que você começou com isso também. Certamente. Então, desde aquele ataque, a Índia culpou o Paquistão por ter, você sabe, alguma conexão com os atacantes. Eu me pergunto, os Iliua têm algum tipo de reação a isso? Você vê o Paquistão como potencialmente estando por trás disso? E você está desempenhando algum papel na diplomacia para tentar esfriar as tensões entre os dois? Bem, eu coloquei isso no topo, obviamente, porque foi uma situação horrível. Mas, ao mesmo tempo, basicamente, esse será o limite dos comentários neste momento. O que posso dizer é que, claro, como todos sabemos, é uma situação que muda rapidamente. E estamos monitorando de perto, como você pode imaginar. E nós, claro, não estamos agora tomando uma posição sobre o status da Caxemira, ou de Jammu, também. Então, isso realmente será o limite do que posso dizer hoje. Então, se quisermos, e vamos começar novamente aqui, agora também com Andrea Mitchell, talvez sobre a Ucrânia, Rússia. É para lá que você está indo? Vamos fazer isso, mas vamos nos mover para a Ucrânia, Rússia, porque não há mais nada que eu possa dizer sobre a situação. Quero levantar a questão da Crimeia, porque o ZEUA, a posição, como foi delineado pelo vice-presidente Vance, desculpe-me, indica isso. A proposta indica que a Rússia manteria a soberania sobre a Crimeia e outros territórios. Foi há apenas alguns anos que o ex-senador Rubio copatrocinou uma legislação que impediria a Rússia de ter soberania sobre a Crimeia.
por causa de suas origens. Você pode explicar o que mudou? Que fez o secretário pensar que esta é uma oferta equilibrada e uma proposta que o senhor Zelensky e a Ucrânia deveriam aceitar? Eu já disse antes, vou dizer novamente até para você que não podemos negociar isso. Certamente não será negociado nesta sala. Do vice-presidente, quando estava na Índia, ele... Bem, ele é o vice-presidente e está fazendo uma declaração. Não é meu trabalho, nem vou analisar suas palavras ou atribuir um significado a elas. Mas eu sei, como acho que todos sabemos, as negociações continuam. Há uma conversa que continua. Essa foi a impressão que me ficou. Com a conversa fora do Salão Oval, é que tanto o presidente Trump quanto o secretário Rubio estavam lá. Eles se envolveram e responderam perguntas sobre o que está no por vir, o que é possível. O presidente indicou que ainda acha que a paz é possível. O secretário acrescentou, no entanto, que se isso vai acabar, realmente vai exigir que as duas partes tomem essa decisão. Eles vão ter que tomar essa decisão. O que eu diria sobre a Crimeia é o que o presidente Trump disse. Tenho certeza de que você viu essa verdade. Postagem social. E vou ler um pouco disso. Podemos ter isso no registro. O presidente Trump, no Trump Social, observou que o presidente ucraniano Zelensky está se gabando na primeira página do Wall Street Journal que a Ucrânia não reconhecerá legalmente a ocupação da Crimeia. Não há nada para discutir aqui. Fim de citação. A declaração é muito prejudicial para as negociações de paz com a Rússia, já que a Crimeia foi perdida anos atrás, sob os auspícios do presidente Obama. E não é nem mesmo um ponto de discussão. Agora, sua mensagem continua, mas esse foi o ponto geral sobre a Crimeia do próprio presidente. E você ia dar seguimento. Há algo mais depois disso? Apenas de forma geral. A questão da Crimeia e do território, que agora está sob controle da Rússia. O secretário acredita que uma proposta equilibrada faria com que a Rússia também fizesse algumas concessões? O secretário fez declarações recentemente em uma entrevista e vou ler alguns desses comentários. Acho que ele também disse, no entanto, que haverá concessões de ambos os lados. Ele deixou isso claro. Também sabemos que os detalhes dessas concessões não serão discutidos ou acordados até que haja um cessar-fogo. E essa dinâmica ainda existe. Mas o secretário deixou claro desde o início que haveria concessões de ambos os lados a esse respeito. Ele também disse: "Continuo esperançoso de que possamos realizar algo porque esta é uma guerra terrível e precisa acabar." Ele também afirma que não há solução militar para esta guerra. A Rússia não vai simplesmente dominar a Ucrânia e tomar o país inteiro. E a Ucrânia não vai empurrá-los de volta completamente para onde estavam, antes de 2014. Ele diz: "Temos uma compreensão melhor da posição dos russos agora porque realmente falamos com eles após 3 anos sem diálogo. Falando com eles. E em algum momento determinamos que estamos muito distantes e devo dizer que se em algum momento determinamos que estamos muito distantes e não há movimento suficiente acontecendo. Podemos precisar seguir para outras prioridades, porque há muitas coisas importantes acontecendo no mundo. Por último, em última análise, não depende de nós. Depende da Rússia e depende da Ucrânia. Eles têm que tomar a decisão de que estão dispostos a se aproximar um do outro e precisamos ver progresso." Permita-me um momento. Se depende da Rússia e depende da Ucrânia, como o secretário se sente sobre o fato de que, segundo o calendário e Zelensky, já se passaram 44 dias desde que a Ucrânia aceitou a proposta do ZEUOA para Claro. seu cessar-fogo. Claro. E a Rússia bombardeou o Kiev na noite passada, com até agora o número de mortos sendo 12 pessoas e muitos. Sim, o presidente enviou uma mensagem novamente no Truth Social. Ele não ficou feliz com isso. Houve uma série de comentários de ambos, os homens. E, claro, essa ação, o presidente não ficou feliz com. Então, estamos em um ponto aqui em que acho importante também notar que quando o secretário Rubio mencionou "não podemos continuar fazendo isso", ele está se referindo especificamente a voar em um
momento de aviso para outra parte do mundo para conversar com pessoas para ter reuniões sobre reuniões. Não é que estamos nos afastando do desejo de paz ou de querer ajudar com a paz à medida que ela se desenvolve, mas o processo com o qual nos envolvemos nisso por 100 dias teria que ser ajustado, porque nossa frente é global. Essa frente é essa frente, a Europa. E é apenas uma questão de, certamente, não abandonar nada, mas não fazer as coisas da maneira que temos feito. Tudo bem. Obrigado, André. Sim, Nádia? Obrigada. Ainda sobre a Ucrânia e a Rússia. Vou fazer uma pergunta rápida sobre o Irã. Não, faremos isso após Ucrânia e Rússia. Sim, senhor. Muito. Tenho duas perguntas para seguir a questão da Andrea. Sim. A declaração da Crimeia anunciada pela administração Trump em 2018 ainda é válida? Você teria que perguntar à Casa Branca sobre isso. Converse com a Casa Branca, fale com o presidente Trump. Tudo bem? Isso foi deste prédio. Foi anunciado pelo... É a última administração Trump. Você precisará falar com a Casa Branca de Trump. Próximo. Secretário, como você mencionou, disse que a guerra é terminável. Só para esclarecer, a crítica a essa abordagem é que você parece ter pedido muito da Ucrânia e pouco da Rússia. Qual seria a sua resposta a essa crítica? Bem, eu acho que isso é provavelmente muito injusto. Estes são os melhores diplomatas do mundo. O presidente Trump disse, e ele disse hoje no Salão Oval, que sua aliança é com o fim da carnificina, certo? É com as pessoas que estão morrendo. O secretário também observou que pessoas que estavam vivas ontem não estão vivas hoje. Então é sobre fazer a carnificina parar. Eles estão... Eu não estou ciente dos detalhes dos documentos que são distribuídos, discussões ao telefone. O que eu sei é que todos estão levando a uma única coisa. Então, eu desafiaria, é claro, sua afirmação, imediatamente, de que há pouco ou não muito. Essas serão decisões dos líderes. Com o que é melhor para suas nações, o que é melhor. Claro, para nós. O que estamos pensando é no que é melhor para a humanidade. E a coisa que vai importar é o resultado final. E como isso se parecerá, o que será suficiente para todos. Tudo bem. Próximo. Sim, Shannon. Obrigado, Yanni. Após a última rodada de negociações em Londres, autoridades ucranianas dizem que apresentaram sua própria contraproposta ao plano dos EUA. Você pode dizer se a administração Trump está dando algum peso a essa contraproposta? Ou se o quadro apoiado pelos EUAs na mesa é o único caminho para a paz que a administração está considerando? Sabe, o que eu notei aqui sobre o secretário Rubio e o presidente Trump é a flexibilidade. É que não importa o que esteja acontecendo e mesmo refletindo sobre quando todos pensaram que tudo estava acabado após a visita do presidente Zelensky ao Salão Oval. Acabou, tudo isso está feito. E não estava, e não está, porque isso é sobre seres humanos, tendo conversas, negociando, questões, literalmente, existenciais, onde suas decisões fazem a diferença de quem estará vivo no dia seguinte. Eu estou apenas na periferia observando esses homens e mulheres trabalharem nisso. Então eu, sem conhecer os detalhes ou falar sobre os específicos do que você está perguntando, posso te dizer que o compromisso é o ponto final, é ao que eles estão comprometidos e dispostos a fazer o que for necessário para chegar a esse ponto final. Em relação a Londres, como exemplo, sabemos que o enviado presidencial especial para a Ucrânia, Keith Kellogg, participou de conversas positivas em Londres. E, com o chefe do gabinete do presidente, o Andriy Yermak, o presidente, é claro, da Rússia. É hora de avançar. Também na diretiva de guerra Ucrânia-Rússia do presidente Trump, que é muito simples. Parar a matança, alcançar a paz, e tudo isso coloca... É claro, a América em primeiro lugar e, como resultado, coloca o mundo em primeiro lugar. Certo, então mais sobre Rússia e Ucrânia? Mais uma sobre isso. Sim, senhora. Você pode nos ajudar a entender qual é a intenção do encontro de Steve Witkoff com a Rússia amanhã? Ele vai apresentar o mesmo quadro que Keith Kellogg apresentou aos europeus e aos ucranianos em Londres? Ele está levando esse mesmo quadro e entregando aos russos para ver a resposta deles? Bem, é uma boa pergunta e eu não faço ideia. Eu não sei qual é o plano dele. Sabemos que ele vai aonde quer que vá com intenção e com um objetivo. E vemos ele efetuar esses objetivos. Então eu sei que há algo que importa
para ele que ele vai transmitir. Eu não posso, é claro, dar esses detalhes, nem o faria. Mas eu acho, é difícil quando o seu negócio, é claro, é informação. Mas neste tipo de caso, esses são, obviamente, negociações muito sérias e se alguém pode fazê-las funcionar, é o presidente Trump e seus enviados. Porque ninguém mais conseguiu abordar as questões com as quais estamos lidando, que são de longa data, com a Rússia, Ucrânia, não tão longas. Mas sim, então eu não posso comentar sobre o que está acontecendo lá, mas sei que é tão sério quanto todos os outros esforços que ele fez. Sim, Sean, obrigado. Secretário Rubio, ele é presidente do conselho da Blenheim Challenge Corporation. Estou me perguntando se ele tem uma opinião sobre a eliminação da agência como memorandos ou equipe do censo nos últimos dias. Então, estamos cientes dos relatórios sobre isso. Há alguns cortes lá. Observarei que, enquanto a administração e o departamento agiram rapidamente a esse respeito, a revisão do serviço exterior continua. Em andamento, nós, outros 22 departamentos e agências que administram o ZEWI, assistência externa. Mas, para perguntas específicas sobre o MCC, eu teria que encaminhá-lo a eles. Apenas no MCC, em termos do conteúdo disso. Então, agora nos afastamos de Rússia e Ucrânia. Então, enquanto estamos, bem, tudo bem. Então, espere pela sua segunda pergunta. Você quer segurar isso? Deixe-me apenas fazer um acompanhamento sobre isso. Apenas o MCC foi visto como uma forma de contrabalançar a influência chinesa na África, em particular o envolvimento da China em infraestrutura. O MCC estava construindo infraestrutura mais para países que demonstram boa governança. Por exemplo, por que isso não é visto como um objetivo útil para os Estados Unidos neste momento? Sean, você esteve aqui tantas vezes? Em primeiro lugar, não vou especular sobre nenhum dos relatórios da imprensa sobre decisões que aconteceram ou ainda não aconteceram, ou mesmo sobre o impacto, ou mesmo. Quero dizer, você pode entrar em contato com o MCC sobre o status de seus programas. Mas se isso é realmente sobre ceder terreno a alguém, a administração está determinada a implementar uma política de assistência externa que sirva de maneira eficiente e eficaz aos interesses da América. E a revisão em andamento faz isso para cada, seja qual for a política, seja qual for a região. E, de fato, é claro, é eficaz para este aspecto também. Mas apenas um lembrete, só porque algo mudou pode parecer diferente. Isso não significa que nossas prioridades mudaram e que aplicaremos nossas prioridades e nossa missão de outras maneiras também. No mesmo público, Rússia, Ucrânia, o mesmo? Não, MCC. MCC, o mesmo? Tudo bem. Bem, sabe o que eu gostaria de fazer? Fique aí. Vamos. Continuar com Rússia e Ucrânia. Tudo bem. Nádia, você está nisso? Então você ainda está no Irã, eu acho. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Bem, na verdade, vamos seguir em frente de Rússia e Ucrânia, então. Vamos ficar com MCC. Vá em frente. Estou dizendo o nome da minha cidade para Matt hoje. Ótimo. Olá. Sobre o MCC como presidente. Do conselho do MCC foi Kurt Harry Rubio estava ciente, e ele aprova o que Dodge fez no MCC esta semana? Membros do Estado e apoiadores dizem que todos os contratos foram ordenados a serem encerrados. E, como presidente do Conselho, ele vai aprovar o encerramento de todos os contratos? Eu sei que o secretário Rubio esteve envolvido nos passos referentes à revisão de toda ajuda externa. Ele não é apenas um secretário de Estado ativo, mas um secretário de Estado envolvido. Nossas políticas aqui, é claro, são um reflexo de seu compromisso em manter a ajuda que salva vidas. Isso é um reflexo dos interesses da América. Embora eu não possa falar diretamente sobre cada decisão individual e não o faria, o fato é que, novamente, esta é uma decisão que foi tomada com base nesses valores e na aplicação deles que o presidente Trump aconselhou e sua visão direcionou. E claro que o secretário Rubio também aprova e também aplicou. Eu argumentaria que esta é uma dinâmica ágil. Acho que, como mencionamos na terça-feira, como discutimos, a reestruturação do Departamento de Estado, que o povo americano votou no presidente Trump para fazer mudanças. Nós, é claro, sabemos que o orçamento dos Estados Unidos, a dívida, a forma como opera é insustentável. E assim, o Departamento de Estado e outros departamentos também estão mudando. Mas essa dinâmica agora está com os secretários, está com os chefes dos departamentos do país.
Então, quando pensamos nas mudanças que continuarão a ser feitas aqui no Departamento de Estado, seja uma grande reorganização, ou se é um departamento que é afetado, essas são decisões tomadas por pessoas no Departamento de Estado, que são supervisionadas, é claro, pelo secretário Rubio, e isso reflete os valores e a intenção que foram descritos nos últimos 100 dias deste púlpito e pelo próprio secretário. Tudo bem? Sim, senhor. Eu queria passar para Gaza, se puder. Posso ir direto para o Irã? Tudo bem. Bem, está em pauta. Bem, Nádia, começaremos com o Irã. E, claro, definitivamente chegaremos a Gaza também. Certo, Nádia? Agora para o Irã? 2 perguntas. Os iranianos indicam que querem um acordo provisório e não um acordo abrangente. Isso é algo que vocês considerariam? Ou você acha que é viável na próxima rodada de negociações? E segundo, também disseram que o ZEUA parece estar de acordo em manter algumas espécie de instalações nucleares para uso pacífico. E isso também é algo que você apoia? Ou você acha que o Irã não deveria ter nenhum tipo de material nuclear que pudesse ter sido desenvolvido, seja para uso pacífico ou militar? Bem, há uma linha muito clara sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Não é aceitável ter uma arma nuclear. Essa é a linha clara que tem alimentado toda a atividade. Posso lhe dar uma atualização sobre, bem, as negociações em andamento? Pode lhe dar uma ideia aqui. A próxima rodada de negociações está acontecendo em... temos uma equipe, acho que é o plano da AEA é enviar uma equipe para o Irã esta semana. A próxima rodada de negociações acontecerá em Oman no sábado e será a primeira reunião das equipes técnicas. E também podemos informar que o diretor de planejamento de políticas, Michael Anton, de fato, liderará a delegação técnica. E sim, o enviado especial, Witkoff, também estará presente. Obviamente eu não vou, e você sabe que eu não vou discutir os detalhes de quaisquer propostas reais ou inexistentes, discussões, negociações, o que uma parte diz, em comparação com a outra. O que eu descobri, e sei que parece apenas retórica, mas é verdade, é que essas são conversas muito detalhadas, de pessoa para pessoa, sobre questões que afetam milhões de vidas e as coisas que são faladas na TV por pessoas ou comentaristas que... Eu adoro comentaristas. Eu fui Isso não ajuda ou realmente lança qualquer grande luz sobre a natureza do que está acontecendo. Mas o que isso pode fazer, às vezes, é assustar as pessoas e colocá-las em uma situação de sofrimento ainda mais angustiante. Então eu entendo isso, e é por isso que sou reticente, porque também há outros países e pessoas envolvidas, e há algo. É importante não dizer coisas que possam ser mal interpretadas. E nós estamos determinados a não fazer isso, considerando, o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas o que sabemos é claro, e temos sido, eu acho, tão transparentes quanto possível. As conversas estão em andamento. Na verdade, elas continuam sendo positivas e construtivas, posso te dizer. Fizemos bons progressos e ainda temos um longo caminho a percorrer. E assim essas coisas continuam. Como vimos, às vezes elas podem mudar. Mas isso é tudo que posso te dar? Irã. Sim, então Irã sim, senhor. Agora... Obrigada, Abby. Podemos apenas perguntar como Anton foi escolhido para este papel liderando o lado técnico das conversas. Pelo que entendo, ele não tem formação técnica em ciência nuclear e coisas do tipo. Haverá outra pessoa aconselhando e você poderia nomear essa pessoa? Não entrarei nos detalhes do restante da delegação, mas ele está lá porque deve estar lá. Sim. Segmento Irã. Certo, Irã. Irã. Sim, senhor. Claro. Obrigado. Disse. Sobre o ponto que, na verdade, Nádia levantou, ontem o secretário Rubio disse a Barry Weiss que os CNEUA estão abertos e, na verdade, você sabe, aceitando um programa pacífico do Irã, considerando que é um membro do Tratado de Não Proliferação, mas a posição do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é a destruição total de todas as instalações nucleares, pacíficas ou não, há lá o que aconteceu na Líbia, nos velhos tempos.
Então, você vê que isso está evoluindo para algum tipo de uma lacuna entre a posição dos Estados Unidos e de Israel? Sim, antes de tudo, eu rejeito sua premissa geral. Novamente, o que nós podemos discutir são coisas que são projetadas em relação à noção de alguns comentários que o secretário pode ou não fazer. Ao mesmo tempo, há um grande grupo de pessoas trabalhando nessas questões, e não há nada a ganhar, nem discutirei os detalhes ou minha opinião. Ou projetarei sobre a natureza de o que esperamos de algo. Este é o trabalho de pessoas, que são designadas para isso e que carregam o peso do mundo em seus ombros, enquanto estamos aqui muito confortavelmente em uma sala de conferências com ar-condicionado. Enquanto eu tento, pelo menos, fornecer informações para que você saiba a trajetória geral de como as coisas estão. É notável estar aqui 100 dias após o início da administração Trump. Ucrânia e Rússia estão à mesa. Podemos nem sempre gostar do que é dito à mesa, mas eles estão à mesa. Tivemos um cessar-fogo em Gaza, que, após o que aconteceu em 7 de outubro, foi um estabelecimento notável. Continuamos, apesar da resistência à continuação desse cessar-fogo, a trabalhar nisso para que esse tipo de carnificina, que tem sido geracional, possa chegar ao fim. O mundo permanece o lugar, e eu acho que o povo americano sabia quem precisávamos na Casa Branca, e é Trump. As coisas estão mudando rapidamente e continuarão a mudar. Certo, sim, senhora, lá atrás. Zahir. Desculpe. Pipa, pode aumentar um pouco o microfone dela para que eu experimentei e sentei no fundo da sala outro dia, quando houve um evento aqui e você não consegue ouvir nada de nenhuma das outras pessoas nos assentos, quando está mais atrás. De qualquer forma, vá em frente. Eu queria perguntar sobre o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, estar na América participando de um jantar no resort Mar-a-Lago do presidente Trump, onde também estavam presentes altos funcionários republicanos. Ele disse que os EUAs aprovam o bombardeio de depósitos de alimentos e ajuda em Gaza. Isso é verdade? Isso é apoiado pela administração Trump? Administração Trump. E onde os Estados Unidos se posicionam sobre isso? Sabe, isso foi, eu acredito, um relatório. Foi algo que ele disse por conta própria, que não foi confirmado ou discutido, ou qualquer coisa que seja relevante para eu poder comentar sobre isso, em completa contradição com a natureza do nosso compromisso de fornecer ajuda alimentar e assistência. E, meu Deus, o trabalho ao longo desses 100 dias para aquele primeiro cessar-fogo e para levar essa ajuda para aquela área, tem sido... É difícil. Mas essa dinâmica, eu acho, não é algo que eu certamente vou expandir com um relatório, comentários de um indivíduo. Mas o que eu vou fazer é reiterar, certamente, nosso compromisso com Israel, nosso compromisso com criar um melhor quadro em Gaza, parar a matança, levar ajuda e alimentos. Isso tem sido uma estrela do norte para esta administração, para Trump e para Rubio, desde o início, e para pessoas em todos os lugares, por gerações. Ajuda. Sim, vai, Eric. De março. Vai em frente, Eric. Obrigado. Obrigado, Temi. Se eu pudesse voltar para a Rússia e Ucrânia, porque eu não estou... Bem, não. Isso já passou. Vamos nos concentrar no Irã. E sim, vá em frente. Ou passaremos para um tópico diferente. Acompanhamento. Sim, claro. Sobre a ajuda para Gaza, houve uma declaração dos ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido ontem sobre o mesmo. 1 milhão de crianças enfrentando risco agudo de fome, doenças epidêmicas e morte. Disse: a decisão israelense de bloquear a ajuda é intolerável e os comentários recentes do ministro da Defesa Katz politizando a ajuda são inaceitáveis. Pediu ao Hamas que pare de desviar a ajuda e liberte os reféns. Quero dizer, você já falou muitas vezes sobre sua posição em pressionar o Hamas, mas eu só quero entender. E você falou sobre isso ser uma estrela do norte para conseguir ajuda agora mesmo. Então, qual é Você está usando sua posição considerável para pedir a Israel que levante esse bloqueio? Bem, a última parte. Minha posição considerável para fazer o quê? Os EUA estão usando sua posição, porque realmente não ouvimos sobre essa parte, para pedir aos israelenses ou pressionar os israelenses a levantar o bloqueio sobre a ajuda. Bem,
Diretamente, o que posso dizer é que os Estados Unidos apoiam o fluxo de ajuda humanitária com salvaguardas para garantir que a assistência não seja desviada, saqueada ou mal utilizada por grupos terroristas, como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. E também, quando se trata de algo como aquela reunião privada mencionada na pergunta anterior, é difícil quando temos um quadro tão horrível no terreno que todos nós queremos ter. Bem, todos nós, é claro, exceto aparentemente o Hamas. Queremos que isso mude. E nosso compromisso continua sendo fazer com que essa ajuda humanitária flua. Esse é o objetivo de um cessar-fogo, certo? Esse é o ponto do que o enviado especial Wittkop tem trabalhado para ir alcançado. E nós, claro, continuamos a trabalhar para tentar alcançar isso novamente. Mas apoiamos Israel como, claro, o aliado que eles são. E isso você sabe, acho que nossas ações falam sobre a natureza do que estamos comprometidos. Mas posso apenas esclarecer, porque você mencionou isso frequentemente sobre um cessar-fogo, e isso parece estar ligado à entrada de ajuda. É uma coisa, você está dizendo que haveria uma razão, certo? Mas há uma maneira de fazer a ajuda a entrar, e isso foi feito anteriormente, durante o conflito. E eu estou apenas tentando entender se um acordo é condicional à entrada de ajuda para você. Então, você está dizendo que a ajuda, que é a posição israelense, o governo israelense, é que a ajuda só entrará quando houver um acordo? Bem, sim, eu não vou. Olha, como você sabe, e talvez seja importante para mim declarar isso para o que são suas histórias, mas eu não vou comentar sobre decisões israelenses, negociações israelenses. Então, você sabe, eu vou falar sobre onde as coisas estão atualmente entre as conversas. É o que eu direi sobre toda negociação, em toda situação no mundo. Nunca. Nossas negociações e ações nunca param. Então, não é como se começasse às 8 da manhã e terminasse às 17 horas, e depois esperasse uma semana antes que algo mais pudesse acontecer. Agora, o secretário não pode estar envolvido em todos os aspectos ao redor do mundo, mas nossos esforços nunca param. E esse é o caso agora. Claramente, eu não entrarei em detalhes de como eles estão trabalhando ou qual é a dinâmica ou como isso está sendo realizado. Mas há algo muito claro em nossos esforços, que apenas nossos esforços, por si só, indicam. É uma disposição de basear tudo isso. O legado da administração Trump, os resultados em um mandato de 4 anos, já estamos 3 meses dentro dele. Que isso é a coisa que ele decidiu que importava mais. E isso é algo que vai continuar a ser o caso de uma forma ou de outra. Claramente, estamos fazendo muitas coisas ao redor do mundo. Mas isso é algo discutido hoje. O ministro das Relações Exteriores da Noruega discutindo. E situação Ucrânia-Rússia, discutindo a natureza de... Os comentários do presidente Trump, eu acho, realmente destacam sua natureza quando ele foi perguntado sobre quem ele era um aliado de... E quais eram seus compromissos? Ele me deixou ver. Eu acho que sim, Ele disse isso especificamente quando perguntado sobre com quem estavam suas alianças. Ele disse, eu tenho uma aliança para salvar vidas. E para aqueles de vocês que o conheceram, isso não é uma frase feita, é uma frase que eu tenho que ler, mas veio dele e é isso que impulsiona esse esforço. E isso inclui ajuda humanitária, seja qual for a região do mundo. E como podemos fazer isso acontecer? No primeiro mandato, o presidente Trump ofereceu-se para mediar entre a Índia e o Paquistão sobre a questão da Caxemira ocupada pela Índia. Eu sei que você acabou de dizer que esta administração não tem posição sobre a Caxemira agora, mas há muito. Atenção. Não vou comentar, senhor. Como mencionei, aprecio isso. E talvez voltemos a você com outro assunto. Não direi mais nada sobre essa situação. O presidente e o secretário disseram coisas, assim como o secretário adjunto. Eles deixaram suas posições claras. Não continuarei com algo dessa maneira. Sim, senhor. Vá em frente. Sim, vá em frente. Muito obrigado, Tammy. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Iraque vai chegar a Washington, D.C. E na postagem no X, diz que ele vai se encontrar com os homólogos do EUA para falar e discutir sobre segurança mútua. E você agendou alguma reunião com ele? Esta é a primeira parte da minha pergunta. A segunda parte, há algum impacto ou implicação
das suas conversas com o Irã sobre o Iraque? Estou perguntando isso porque, quando se trata de segurança iraquiana, o Irã está entrando nas discussões. Há muitos grupos apoiados pelo Irã no Iraque e você interrompeu a isenção de sanções ao Iraque porque eles estavam comprando eletricidade do Irã. Bem, posso lhe dizer que o peão vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque, Dr. Fuad Hussein, estará aqui no Departamento de Estado amanhã para várias reuniões. Estarei em uma dessas reuniões. Quanto aos detalhes específicos do que acontecerá, não tenho nada para antecipar para você neste momento, mas teremos comunicados. Então teremos alguns detalhes dessas reuniões amanhã. Sim, senhor. Pode prosseguir. Ontem, um grupo de americanos de Bangladesh realizou uma coletiva de imprensa no National Press Club, na qual sugeriram que solicitaram ao Departamento de Estado, ao governo do ZEWA, que investigasse as maneiras pelas quais o dinheiro da ajuda foi usado em Bangladesh. O Departamento de Estado está investigando isso? Sabe, novamente, para abordar o que pode estar acontecendo, vamos pegar essa pergunta e partiremos daí. E sim, senhora de camisa azul e senhor de camisa azul. Sim, na Geórgia, sob a nova administração, as primeiras reuniões foram realizadas com o vice-primeiro-ministro do partido governante da Geórgia. Você poderia fornecer alguns detalhes sobre essa reunião, incluindo os principais assuntos discutidos e a posição compartilhada? Para as pessoas que estão assistindo, quando eu digo vamos fazer uma pergunta, isso significa que você vai obter resposta, mas não de mim. Pegamos essa pergunta também. Mas quando as pessoas fazem isso, elas têm uma pergunta que precisa de alguns detalhes, ou eu preciso obter mais informações. Quando dizemos que vamos pegar isso, então você receberá uma resposta direta deste departamento. E esse vai ser um desses casos. Bem, vamos tentar com a barba. Sim, senhor, com a barba. Vá em frente, por favor. Desculpe, John, senhor. Eu não percebi. Eu mencionei a falta de cobertura sobre a fronteira sul. Sim, senhor. E eu queria perguntar, você pode esclarecer um pouco sobre a coordenação do Departamento de Estado com o Departamento de Defesa para a entrega desses voos de deportação para países na América do Sul? Bem, eu posso te contar um pouco. Eu sei que isso também surgiu, talvez até na semana passada, certamente talvez até na terça-feira. Então, esses são os serviços diplomáticos, certo? Nós sabemos que eles estão ativamente em parceria com o DHS na orientação de implementação e treinamento obrigatório relacionado ao DSS, aplicação de estatutos e regulamentos. E em fevereiro, 18 de fevereiro para ser específico, a segurança do Departamento de Segurança Interna delegou as autoridades do Título 8 ao DSS. Eles também... Houve algumas perguntas sobre o relacionamento deles em relação ao estado da Virgínia. Sabemos que, como resultado, recomendamos que você entre em contato diretamente com o DHS e a Força Tarefa de Segurança Interna da Virgínia para quaisquer perguntas sobre esse apoio interagências e sua missão contínua lá para prevenir a imigração ilegal. E eles são um parceiro-chave, podemos dizer, sobre o DS. Eles são um parceiro-chave no trabalho dos Estados Unidos para reduzir a imigração ilegal e erradicar aqueles que tentam explorar os EUA, Sistema de Viagens. Sua missão principal, para aqueles que estão se perguntando sobre os serviços de segurança diplomática, é proteger ativos diplomáticos, pessoal e informações e combater crimes transnacionais relacionados a fraudes de visto e passaporte, bem como investigar crimes de tráfico humano transnacional. As autoridades de aplicação da lei do DSS complementam e apoiam fortemente a prioridade da administração de dissuadir e reduzir a imigração ilegal para os Estados Unidos. Tudo bem. Como estamos indo? Tudo bem, tudo bem. Acho que isso é tudo por hoje e nós veremos vocês. Nos veremos na próxima terça-feira. Tudo bem, obrigado. Tenham um ótimo dia, pessoal.